Quando se pretende engravidar e se tem DI, a consulta de pré-conceição é obrigatória. Escolher o ginecologista e o obstetra e esclarecer com ele todas as dúvidas é meio caminho andado para que tudo corra bem. Mas é preciso mais. Engravidar durante uma crise de Crohn ou de colite ulcerosa pode não ser uma boa ideia e pode trazer muitos problemas. Por outro lado, se estiver em remissão, pode ter uma gravidez fantástica e até pode amamentar o seu bebê. Se estás a pensar em engravidar e tens DI, vais precisar da ajuda de um ginecologista e obstetra que te ajude a conhecer bem a realidade que vais enfrentar. Ficar grávida durante uma crise não é boa ideia. Deves saber também se podes amamentar. A gravidez e a amamentação são duas etapas muito importantes da tua vida e para o teu bebê. Vem saber tudo já a seguir. Doutora Mariana Guimarães, muito obrigada por estar connosco, por ter aceitado o convite da APDI, para falarmos de gravidez e de doença inflamatória intestinal. Será que há aqui alguma incompatibilidade ou nem por isso? Depende um bocadinho das circunstâncias. Eu, à partida, queria dizer que as mulheres com doença inflamatória intestinal que podem ser mães têm é que adaptar-se um pouco às circunstâncias e consultar alguém, talvez, que as aconselhe um pouco para saber quando e como, etc. Então, e é por isso que a temos aqui, que é para nos dizer tudo sobre esta temática. Como obstetra, principalmente, como ginecologista e como obstetra, o obstetra e a ginecologista são aqui elementos importantes também, quase de multidisciplinares, na questão da gravidez? Eu acho que sim. Eu acho que, apesar de primariamente ser o gastroenterologista que acompanha a doente a aconselhá-la nesse sentido, mas eu acho que os obstetras também têm uma palavra a dizer, porque as circunstâncias em que a doente concebe vão ser determinantes depois para o curso da gravidez e, portanto, é importante que elas façam uma chamada consulta de pré-conceição, onde são aconselhadas, onde são desfeitos alguns mitos, onde podem tirar as suas dúvidas e depois onde são depois aconselhadas a como proceder quando querem ser mães. Vamos começar pelos mitos. Já que falou em mitos, quais são os grandes mitos que existem relativamente a esta temática? Eu penso que o mito que existia, eu penso que hoje em dia já não existe tanto, mas antigamente achavam que eram doentes e, portanto, que não podiam ter filhos. E havia algum medo associado à gravidez, mas isto nos últimos anos, sobretudo com as novas terapêuticas, tem mudado completamente. E hoje, portanto, uma pessoa com doença... Nós sabemos que a doença inflamatória intestinal atinge pessoas muito jovens e mulheres também, logicamente, e, portanto, esse período da gravidez é um período em que, de facto, é aqui crucial para saber devo ou não devo engravidar. Como é que se deve estar em termos da nossa doença, digamos assim, para podermos ficar grávidos? Bem, a doença inflamatória intestinal é uma doença que evolui por surtos, digamos assim. Tem períodos de chamada remissão ou quiescência, em que a doença está adormecida, digamos assim, e depois tem períodos de atividade. E os períodos de atividade da doença podem ser mais ou menos graves. E quando uma mulher engravida num período em que a doença está ativa, obviamente que há a atividade da doença mais ou menos grave, mas quando a doença está ativa, a probabilidade da gravidez correr mal é muito maior. Assim como também é muito mais provável que a doença não consiga ser controlada, que haja surtos mais graves, etc. Quando a doente tem a doença adormecida, sobretudo já por algum tempo, quando está controlada com pouca medicação, as doentes têm gravidezes iguais às de uma mulher da mesma idade e que não têm a doença associada. Portanto, o primeiro conselho que a doutora deixa é planeamento. Planear uma gravidez, neste caso, é obrigatório. Exatamente. É preciso planear. Às vezes as doentes ficam um bocadinho revoltadas porque dizem que têm
direito de engravidar e não querem esperar e hoje em dia há muito aquela questão realmente dos direitos, portanto nós também podemos ser mães e portanto e tem que ser quando eu quero mas isso é que é importante, é que elas têm uma boa relação com o seu médico e que o médico lhes saiba explicar isso e que elas também o consigam perceber e para realmente depois escolherem o melhor timing. No caso de uma mulher ficar grávida, portanto, e ter engravidado durante uma crise, durante uma agudização da doença, o que é que pode acontecer, doutora? Quando a mulher está com a doença controlada, tem, sei lá, 1/3 mais ou menos das doentes vão ter uma crise. Geralmente porque isto faz parte do... Mas é igual às outras doentes. É os dados. Exatamente. É a matemática. São os dados, é a matemática, é a estatística e é semelhante às doentes portanto, que não estão grávidas e que têm a doença controlada. Quando as mulheres engravidam em período de flare ou de agudização, aí 60%, 70% delas vai ter uma agudização. E a agudização depois, por exemplo, se a mulher tiver períodos longos de diarreia e com fezes sanguinolentas, depois, por exemplo, também pode ficar desnutrida, vai ter uma anemia. A anemia depois também lhe vai condicionar, quer dizer, depois pelas repercussões físicas da agudização, a doente vai haver repercussões sobre a gravidez. Aquilo que geralmente as doentes com este tipo de patologia têm maior risco de terem bebés pequeninos, que por seu lado são condicionados por um risco de parto pré-termo que têm. Estes riscos de parto prematuro e, portanto, de bebés mais pequenos do que aquilo que é habitual, também estão interligados, não é? Quanto mais cedo nasce a criança, mais leve ela é, geralmente. Mas também tem a ver, muitas vezes, com a necessidade de, numa situação de gravidade maior, de poder haver necessidade de terminar a gravidez antes. Portanto, os chamados partos pré-termo iatrogénicos, não são espontâneos. Portanto, tem tudo a ver um pouco com a doença e também com as medicações que fazem, não é? Era aí que eu queria chegar. Há medicações em que de facto são problemáticas para a gravidez? Podem ter efeitos na gravidez? Há um fármaco que está contraindicado na gravidez, que é o metotrexato. Esse está mesmo contraindicado e as mulheres que fazem metotrexato não devem sequer engravidar, devem esperar pelo menos 3 meses, mas idealmente 6 meses, até engravidarem depois de terem suspendido o metotrexato. Porque o metotrexato é abortivo, é teratogénico, pode provocar malformações no bebê e, portanto, além disso, passa a placenta e também vai acumular depois futuramente no bebê. Portanto, até o fármaco estar depurado, devem esperar para engravidar. Os outros fármacos, portanto, a mesasalazina, e a salazopirina e a 6-mercaptopurina, esses fármacos são normalmente bem tolerados e são permitidos na gravidez. São permitidos na gravidez. Os corticoides, por exemplo, também usam de vez em quando, depende um pouco das dosagens em que são feitos. Quando são feitos numa dosagem pequenina, eles têm um risco associado de parto pré-termo, mas nós nunca sabemos se o risco de parto pré-termo se deve à medicação ou se deve à doença em si. Muito provavelmente deve-se à doença em si. Embora também tenha o risco de... Os corticoides favorecem a infecção, não é? Portanto, também favorecem a ruptura prematura de membranas e, portanto, estão associados quer à ruptura prematura de membranas, quer ao parto pré-termo, em doses maiores. Aquelas doses que são usadas na crise, os 30, 40 miligramas, acima dos 40 miligramas, podem estar associados. Portanto, aí não se deve engravidar. Engravidar não, até porque eles no primeiro trimestre, nestas doses altas, podem provocar malformações. E são malformações do palato, portanto, são aquelas fendas palatinas,
são sobretudo entre a 8ª e a 10ª semana, portanto não devem ser usados nessas doses no primeiro trimestre da gravidez. Portanto, não falámos ainda dos biológicos. Os biológicos, como é que são? São tolerados ou não? Os biológicos hoje em dia são aceites, muito aceites e até promovidos, digamos assim. Há experiência em relação, por exemplo, ao infliximab, há uma experiência já maior, não é? Sim, porque é o mais antigo, não é? É o mais antigo, sim. Depois há alguns que não, o vedolizumab e o natalizumab, acho eu que não há grande informação ainda. Eles passam a placenta, os anti-TNFs, eles passam a placenta, mas não estão descritas malformações. Não estão descritas malformações, o que há é sempre uma preocupação relativamente à imunossupressão do recém-nascido depois. E, portanto, aquilo que deve ser feito, eles são dados, portanto, não são fármacos de toma contínua, no sentido de não são diários. Portanto, ou são feitos 4 em 4 semanas, ou de 8 em 8 semanas. Injetáveis. Sim, injetáveis, em meio hospitalar, geralmente. Sim. Portanto, aquilo que deve ser feito deve ser programada a administração de forma que a primeira dose pós-parto seja sempre feita imediatamente após o nascimento, não quer dizer 5 minutos depois, mas sim, naqueles primeiros dias, e portanto a dose anterior, ou 8 semanas antes, ou 4 semanas antes, conforme o tipo de intervalo que estas doentes fazem. Não é? E tem alguma influência também na amamentação ou nem por isso? A amamentação é permitida. A amamentação também não é permitida no metotrexato. Portanto, mesmo, por exemplo, a ciclosporina, que há bocado me tinha perguntado e eu não lhe respondi, a ciclosporina está associada também, lá está, a bebés mais pequeninos, está associada também a uma diminuição do líquido amniótico durante a gravidez, mas os efeitos são passageiros, quer dizer, se a doente tem a diminuição do líquido, suspende o fármaco, depois o líquido normaliza. A questão é que, se nós suspendermos o fármaco, podemos ter uma crise e, portanto, nas doentes que estão controladas com estes fármacos, é mais nocivo suspender o fármaco do que manter o fármaco e usá-lo durante a gravidez. Última questão, Sra. Que é também muito importante. Parto vaginal ou cesariana? Isso é uma questão também sempre revestida de algum grau de polémica. As doentes que têm atingimento, doença anorretal e que têm, e sobretudo que têm doença anorretal agudizada, com fístulas, etc., têm uma contraindicação com parto vaginal. Isto porque se elas têm há sempre um risco de uma laceração na vagina e pode vir a complicar a doença. As outras doentes, em princípio, podem ter um parto vaginal. Portanto, as cesarianas são feitas por a indicação de cesariana é colocada por motivos obstétricos. Portanto, podem ter um trabalho de parto estacionário, ter um bebê muito grande ou muito pequeno, ou o que quer que seja, e podem realmente ter uma indicação para uma cesariana, mas a indicação é colocada por obstetrícia, digamos assim. E depois há doentes que sofreram cirurgias. É? As doentes que é sempre um pau de dois bicos, são cirurgias complicadas, também por seu lado podem vir a complicar uma cesariana, porque há aderências e podemos ter o intestino num sítio em que não queremos e que nos vai complicar a cesariana, ou que pode ser de alguma forma lesado também durante uma cesariana, que é uma cirurgia abdominal para todos os efeitos. E depois temos as doentes com as colostomias, por exemplo. Não é? E essas doentes, embora não tenham, digamos assim, uma contraindicação formal para ter um parto vaginal, também não está errado colocarmos uma indicação de uma cesariana, portanto.
Mas eu acho que isso deve ser tudo muito conversado com a doente também. questão. Agora, à partida, não podemos dizer que é obrigatório fazer uma cesariana. Portanto, aquilo que nos fica desta conversa, doutora, é que, em primeiro lugar, a doente tem de falar com o seu gastroenterologista, depois tem de fazer uma consulta consulta De pré-conceição. pré-conceição Sim. e depois seguir os conselhos dos dois médicos, o obstetra e o E, gastroenterologista. sobretudo, deve ter a noção que as coisas correm bem se ela conceber em período de remissão da doença, portanto, quando a doença está adormecida, digamos assim. Muito obrigada, doutora, muito obrigada. Foi Muito um gosto. A consulta de pré-conceição é fundamental se tens DI e queres engravidar. O ginecologista e o obstetra são os profissionais de que precisas nesta fase da tua vida. Com acompanhamento, podes ter uma gravidez sem problemas e cheia de alegrias. Também o ato de amamentar é importante para ti e para o teu bebê, mas precisas deste acompanhamento. Nós podemos ajudar-te. A PDI está cá para isso.